entrou num teatro, olhou para o palco e imaginou quantas histórias já passaram por ali? No Bem na Pauta de hoje, a gente abre as cortinas para homenagear uma das maiores estrelas do teatro paranaense. Com 64 anos de carreira e 80 anos muito bem vividos, ela tem até um teatro em Curitiba que leva o seu nome. Caso você não me conheça, prazer, eu sou a Lívia Berbel, repórter multimídia aqui do Bem Paraná. A coordenação do nosso estúdio é da Josiane Hitz e a operação é por conta do Evandro Soares. Lembrando que você pode nos ouvir no YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo e também nos assistir. Bom, para o episódio de hoje a gente recebe aqui a nossa grande atriz Regina Vogue. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você, é a primeira vez que eu estou vindo, né? Ótimo. E sempre adoro. Para nós é um prazer também receber presença ilustre. Inclusive, a nossa repórter Luísa já queria te entrevistar há muito tempo, é até uma homenagem para ela. Mas enfim, eu queria falar um pouco então primeiro da sua trajetória, né? A gente já ouviu muito e eu queria saber primeiro da história inicial, é verdade? Que você fugiu com o circo? Pode contar pra gente um pouco dessa história? Verdade, claro. Bom, minha trajetória é bem longa, né? Olha a minha idade. Mas dá para abreviar. Bom, eu comecei aos 16 anos, né? Fugindo com circo, porque o meu sonho era ser artista, né? Até então. E aí, claro que eu fui em busca dos meus ideais, né? E a minha família não acreditava muito nos meus sonhos, aquela coisa toda, né? Minha avó morava com vó, aquelas coisas. Ah, imagina, o que é isso? Vai cair na vida, vai não sei o quê. E eu falei, não, vó, eu quero ser artista. Mas eu não sei o quê. Bom, enfim. Aí um dia apareceu um circo na cidade, né? E eu ia visitar sempre o circo. E esse circo era de ciganos. E eu sempre ouvia dizer, porque cigano rouba criança. Claro que é lenda, né? E aí um dia eu fui lá e perguntei, é verdade que vocês levam criança, adolescente? Ele falou, não, a gente não rouba. Se a pessoa quiser ir, a gente leva. Eu falei, eu quero ir com vocês. Então tá, a gente vai embora tal dia. Você quer ir junto? Quero. Coragem. Então tá. Nesse dia eu estava lá com a minha malinha e fugi com eles. Era um circo simples, onde tinha números assim bem simples, né? Como força capilar, atirador de facas, partner de mágico, para mágico, e tinha também, eu fazia número de fogo. Eu engulo fogo, ainda faço até hoje, sabe? Nossa! Engulo fogo, aí eu passo nos braços e depois eu sopro e viro um vulcão. É muito legal. Então eram números assim bem cotidiano, mas foi ali que eu comecei a minha trajetória, meu pontapé inicial para a minha carreira. E depois, então, fui para o Circo Teatro Pavilhão. O que é Circo Teatro Pavilhão? Não é circo, é um teatro, só que eles chamam de Circo Teatro Pavilhão por conta de que eles viajam, não para de cidade em cidade também. Só que não é lona, é um pavilhão feito de zinco. E aí eu comecei um dia, eu fui assistir uma peça, né, de teatro, estava na cidade de Florianópolis, e resolvi assistir uma peça chamada Dois Sargentos. Cheguei lá, assisti o espetáculo, eu fiquei encantada. Meu Deus, eu quero ser atriz agora. Até então eu queria ser artista, queria aparecer, queria dançar, queria não sei o quê. Aí eu falei, agora eu quero ser atriz, eu quero interpretar. Aí fui perguntar para alguém, falei, como é que eu passo para eu ser atriz? Vai falar com o dono do teatro ali, tá lá na bilheteria. Aí eu fui até lá, né? Oi, tudo bem? Corajosa, né? Vai sempre indo. Sim, eu sou assim, eu sou o tipo da pessoa, me ensina que eu aprendo, sabe? Tipo,
Você sabe fazer isso? Não, mas se você me ensinar, eu aprendo. Então, é a minha filosofia de vida desde que eu saí da minha casa. Que ótimo. E aí eu fui falar com ele. Aí falei, escuta aqui, eu queria ser atriz. Como é que eu faço para ser atriz? Ele perguntou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei fazer força capilar, eu sei fazer, sou partner de mágica. Fui falando para ele, né, tudo que eu sabia fazer. Ele falou, olha, aqui não é um circo, aqui é um teatro. Tudo bem, eu sei que é um teatro. Eu acabei de ver a peça de vocês, só que agora eu quero ser atriz. Ah, mas você vai ter que aprender. Claro que eu sei que eu vou ter que aprender. Se vocês me ensinarem, eu aprendo. Então tá, então venha para cá. E você vai começar ajudando a fazer tudo. Primeiro você vai cuidar da roupa dos artistas. Aí, e lá era tudo casinhas, pré-fabricadas, assim, que a gente, eles moravam lá mesmo, no terreno, né? Mudava em cada cidade. Aí me botaram dormir numa casinha lá. E eu dormia em cima de uma mala grande, onde dentro daquela mala tinha roupa guardada, e tinha um colchão, à noite eu colocava ali em cima e dormia. E era um guarda-roupa, onde eu guardava a roupa dos artistas. E aquilo para mim era a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei encantada, porque à noite eu começava a me vestir de atriz e ficava interpretando sozinha. Então essa é uma loucura, era o sonho da minha vida e eu comecei assim. E foi indo, né? E aí tá, durante o decorrer da minha vida, claro, né? Tive namoros, tive 2 filhos, mãe solo, não me arrependo. Aliás, tenho o maior orgulho dos meus filhos, Maurício Vogue, Adriana Vogue. E hoje o Adriano, ele cuida do teatro, que administra, o Maurício é um grande ator, bailarino, diretor também. E eu agora, tipo assim, meu teatro está lá, consolidado. Eu quero... Expandir. Tudo que eu fizer é lucro. Então, eu quero fazer cinema, teatro. Então, eu sempre estou... Quero estar sempre nativa, sabe? Eu não paro. E aí fazia tempo que eu não fazia peça adulta com outros diretores, com outras pessoas, sempre no meu teatro. E eu fiz há pouco tempo a Bruxonilda, um espetáculo para criança, que é o meu carro forte. Sim, a gente Teatro vai para falar sobre criança, isso. por isso eu tenho esse teatro, que é outra história, que é quando aconteceu, fazendo já 21 anos que eu estou com o teatro lá, né? Então, aí, ele é o meu carro-chefe. E aí, o Cícero veio me convidar para fazer esta peça. Me explicou mais ou menos como seria. Eu falei, tudo bem, assinei lá a carta, entrou na lei de incentivo, né, Cícero? E aí foi maravilhoso, sabe? E aí passou, né? E aí agora, hoje estou aqui, dirigido por Cleide Piasek, maravilhosa diretora, né? Uma equipe maravilhosa, que são tantas pessoas que trabalham, né? Que teatro é assim, para a gente produzir envolve muitas pessoas, né? E é isso aí, é música, é dança, é coreografia. De tudo um pouco. Tudo, sabe? Então, para mim, na minha idade, com 80 anos, aí de repente fazer uma peça, 3 personagens, só o decorar já é um desafio. Digamos assim, é um desafio para mim hoje, sabe? Antes eu até tenho meu ponto, se eu precisar de ponto eu uso, mas não foi preciso. Estou lá, decoradinha. E você falou, né? São 64 anos aí de carreira. 64 anos de carreira. E você olha para trás, tem alguma coisa que você faria diferente? Que você se arrepende? Como que é para você? Olha, quando eu olho para trás, eu penso assim comigo. Se eu tivesse que começar, eu começaria exatamente assim, tudo de novo. Porque eu não me arrependo de nada, por tudo que... Eu acho assim, na minha filosofia de vida, na dificuldade que você aprende, sabe? Então, às vezes, tem pessoas, meninas jovens, que eu tenho minhas fãs, né? Cheia de fã, e tudo jovem, muito legal. E elas, eu quero ser você quando crescer. Eu falei, não, você vai ser melhor do que eu. Não queira ser eu. Você tem que ser você e buscar, estar sempre buscando o teu sonho. Não desista nunca do seu sonho.
Então, hoje eu tenho esse conselho que eu dou para as pessoas, né? Que nunca é tarde para nada e que não desistir do sonho e que não parar nunca. O segredo é não parar, não olhar muito para trás, é tocar em frente sempre. E voltando um pouco ali no teatro infantil, fez parte da sua história, você ficou conhecida por isso. Como que foi a escolha por esse público? O que que você aprendeu com esse público que você traz para a peça de hoje, que é para um público adulto? Ó, é muito maravilhoso, sabe? Porque quando eu ganhei esse teatro do Miguel Krisner, do Boticário, né? Eu falo do Boticário que as pessoas já conhecem muito ele. E ele é uma pessoa incrível, assim, ele ia assistir todas as minhas peças, né? E eu sempre procurava ele para pedir um patrocínio, né? O Miguel, não sei o quê, e nunca conseguia. Aí um dia eu estava comigo, e eu sempre aqui em Curitiba, eu vim para cá em 81 e desbravei. Quando eu resolvi fixar residência em Curitiba, meus filhos ainda eram de menores, né? E eu falei, eu vou para Curitiba em 81, né? Eu era mais jovem, claro, né? Tinha 30 e poucos anos, e eu vou desbravar Curitiba, eu quero acontecer em Curitiba. Até então era meio andarilha, meio cigana, para lá, para cá, anoitecia, não amanhecia no lugar, e assim era, né? Só que daí eu resolvi, falei, está na hora de eu parar e acontecer. E aí escolhi Curitiba. Eu já conhecia Curitiba, de vez em quando eu vinha para cá, porque eu tinha amigos aqui. E eu namorava Curitiba, então adoro essa cidade provinciana, essa coisa. Então, para mim, Curitiba é um celeiro de grandes artistas. Então, eu considero Curitiba assim. É a minha casa hoje. E aí eu resolvi vir para cá e não deu outra. E não foi fácil. Foi difícil, porque até então, quando eu vim para cá, eu ia fazer teste no Teatro Guaíra, aí as pessoas perguntavam, eu olhava as outras atrizes, né? Quando eu vi, elas estavam cochichando, aquela lá é a mulher do circo. Então, eu me sentia bem. Eu falei, ai, que bom, eles estão falando de mim, né? Eu sou a mulher do circo, eu sou mesmo, sabe? Então, você tem uma coisa que eu não tenho, é vergonha de onde eu vim, de quem eu sou hoje, o que eu tive que fazer para chegar aonde cheguei. Eu fui até faxineira no Teatro da Classe, no tempo do Teatro da Classe. Eu estava trabalhando numa peça infantil lá, com Moacir Davi, e o dinheiro era pouco para sustentar meus filhos, né? Foi logo que eu cheguei em Curitiba. Aí eu pensava, ai meu Deus, eu preciso mais dinheiro, né? Para poder pagar aluguel e tudo mais. Aí alguém falou lá, estamos precisando de uma faxineira aqui, porque não sei o que. Eu falei, a hora que terminar o espetáculo eu posso limpar o teatro, não sei o quê. Eu falei, então tá, tudo bem. Aí eu ganhava mais dinheirinho. Aí tinha não sei se você ouviu falar, já você é tão jovem, né? O Trem Azul. Você ouviu falar do trem? Era um lugar muito legal que tinha ali perto do Zé Maria mesmo, né? Que existia, hoje não tem, hoje virou estacionamento lá. E eu fui barman lá também. Nossa! E atendia mesmo. Então eu tive que fazer bastante coisas antes de chegar aonde eu cheguei. Fazia sapatinha de crochê para criança, bolsinha para menininha, para poder ter uma renda melhor para manter meus filhos e dar estudo para meus filhos também, né? E aí fui crescendo, até que daí um dia conheci um ator aqui em Curitiba que chama Isidoro Diniz, né? Que eu nunca vou esquecer disso. Um dia ele me encontrou e falou: "Que tal você ser produtora de teatro para criança? Sabia que isso aí dá dinheiro?" Eu falei, é mesmo, é? E me ensina como que faz. Aí eu falei, vamos trabalhar junto, ele falou. Aí viramos sócios, sabe? E aí a gente fui aprendendo como que fazia, a gente fazia, e naquela época ainda, era o tempo que levava-se as crianças no teatro, a gente ia na escola fazer o espetáculo. Então foi assim que a gente começou. A primeira peça que eu montei foi Saltimbanco. Sabe? Maravilhosa. Aí isso foi em 86 já, até então. Aí foi indo, aí foi nos anos 90, aí eu falei, sabe o quê? Eu vou montar uma companhia minha, Companhia Regina Vogue, né? Aí eu pensei,
Daí eu falei com ele, vamos nos separar, você vive a tua... Né? Foi maravilhoso, eu te agradeço do coração, e eu sempre tive essa coisa muito de liderança, de fazer aquilo que eu gosto, que eu penso, e chamar quem eu quero para trabalhar. Porque às vezes a gente, né, entrava, divergia, tipo assim, mas eu não gosto... Não, mas eu não tenho essa. Para mim, quando eu gosto, se a pessoa é talento, tem capacidade, não me interessa, ela vem trabalhar comigo. Sabe? Então tem essa coisa assim. Então a gente, daí eu resolvi separar a companhia. Até hoje a gente é grandes amigos, sabe? E aí foi maravilhoso, porque quando eu separei a companhia, aí eu pude abranger, pude conversar, porque eu falei, agora eu quero isso, quero aquilo. Aí comecei a fazer grandes espetáculos, como Menino Maluquinho, do Ziraldo, estourou. Né? Ganhei prêmios, o Gralha Azul, né? Mas o nosso prêmio, né? Famoso, ganhei 10 prêmios, Peter Pan e a Terra do Nunca, Aladim, tudo peças assim, tipo comercial, mas eu fazia, eu não deixava ela comercial, sabe? Então, eu sempre assim, falava, ela faz comercial. Não, 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 eu mexo no caldeirão, eu coloco tudo no caldeirão e deixo ela moderna, sabe? Eu não tenho que deixar com cara de Walt Disney. Então, essa sempre foi a minha... sempre inovar, sabe? Não ter medo de fazer o novo, porque eu penso assim, a gente tem que acompanhar a evolução, tem que acompanhar a cabeça da criança de hoje. Como que eu vou fazer uma peça que a criança fica lá assim? Não, ou ela interage, ou a história é muito boa. Então, é assim. E daí, essa coisa do teatro para criança me ajudou muito, sabe? Porque aí eu fui conhecendo, eu olhava no olho da criança e via o olhinho dela brilhando. Quando eu vi aqueles olhinhos brilhando, eu falei, nossa, ela está adorando o espetáculo, sabe? Então, era meu... quando eu falei, eu quero ver, eu ficava na frente olhando para as crianças, ela ficava assim... Ai, o olhinho dela está brilhando, ela está gostando. Então, era esse meu ponto onde eu descobria se ela estava gostando, ou se não, se ela saía do teatro. Nossa, que legal, né? Nossa, que massa, porque não sei o quê. Então, ela gostou mesmo. E você chegava a falar das suas peças para os seus filhos? Porque eles eram crianças, né? Sim, meus filhos eram crianças, é engraçado. E eu sempre trabalhei com grandes diretores assim, de teatro para criança em Curitiba, como Fátima Ortiz, né? Que é uma grande diretora. Aliás, ela foi uma grande maestrina para nos ensinar muita coisa, né? O Enéas Luz, que já se foi, né? Como escritor, né? Escrevendo textos para mim, eu inventava, Maria Pipoca, eu inventava, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, aí chamava eles. Edson Bueno também foi uma pessoa assim, né? E eu sempre chamando, assim, até que um dia eu resolvi chamar meu próprio filho para dirigir, que é o Maurício Vogue. E aí aquela coisa, né? É muito engraçado isso, porque depois aí, quando aconteceu de eu ter o teatro em 2005, que eu inaugurei, que é outra história bem comprida, bem longa, não sei se temos tempo para falar aqui, mas foi muito lindo tudo, assim, que eu só tenho que agradecer, porque se eu estou aqui hoje é devido ao teatro para criança. Claro que hoje eu quero fazer muito mais coisa, eu quero fazer cinema. Aliás, tem muitos filmes acontecendo aí. Tem A Mulher que Chora, tem as Nossas Senhoras, que ganhou vários prêmios na Europa também. Então, assim, a minha vida assim, é não parar. O segredo é não parar e estar sempre, tipo assim, o teatro está lá, consolidado. O Adriano Vogue que cuida. Mas você acha que eu vou ficar lá? Não. Claro que eu não me afasto. O meu dedo está sempre lá. Eu estou sempre dando palpite. Olha, isso podia ser assim, assado. Agora teve uma grande transformação o teatro. Tem até orquestra, né? Temos um patrocinador maravilhoso e que a esposa dele é dona da orquestra, sabe? Então, isso é maravilhoso, sabe? Então, está consolidado, né? Mas na sua carreira você vai seguindo, né? Como atriz. Exatamente. E aí eu não posso parar,
Eu tenho que dar continuidade. Então, eu estou sempre assim, eu quero mais. Essa é a minha frase, eu quero mais. Então, hoje, por exemplo, o que eu falo? Eu quero mais, eu quero, de repente, ter um Regina 2 em algum lugar, né? Por que tem que ser só aquele Regina lá, né? Eu quero ter um museu também, né? Legal. Em outras cidades, de repente, eu adoro, por exemplo, adoro Castro, né? Amo Castro. E eu, de repente, eu estou a fim de fazer cultura lá, sabe? Então, eu estou sempre em busca, minha cabeça não para, está sempre fervilhando, sabe? E foi com esse pensamento que você decidiu, então, entrar na peça Desmonte, que é a que está em cartaz? Foi pensando em mudar, novos ares? Por que que teve Exatamente. essa escolha? É com esses pensamentos, com essa minha, digamos assim, essa minha angústia, não sei se é angústia ou o que é que eu acho que eu penso assim, quando a gente está nessa vida, a gente não pode parar. A gente só para, tipo assim, não aguento mais. Não, essa palavra eu nunca vou falar, sabe? Só o dia que eu caí mesmo assim, mas então tudo me leva a isso aí, sabe? Então, é a arte, né? E A você arte continua inovando sempre, né? Na peça, sempre. inclusive, você faz 3 personagens. 3 Eu personagens, vou pedir não? para o Evandro colocar as imagens Vamos lá ver. Olha para a só! gente falar Ai, um que pouco, bonito! né? São 3 personagens bem diferentes. Eu queria Aham. que você falasse um pouco de como elas trabalham ali na peça. Se você quiser até recitar alguma fala delas, fique bem à Então, vontade. olha só, aquela ali é a avó, né? A santa não tá ali, né? Tá ali a A santa. santinha. Tá. Então, a avó. A avó, ela é meio nordestina, né? Porque a Cleide, quando ela e Cícero, né, escreveram, a ideia é ser uma coisa meio do Nordeste, aquelas pessoas sofridas, né? Sabe? Então, a peça, o conteúdo da peça é maravilhoso, você vai achando que vai ver uma coisa e vê outra, sabe? Então, é isso que é bacana, de repente, você vê os personagens, mas aonde estão esses personagens, né? Em que lugar eles estão? Então, isso que é legal, né? Então, eu posso falar um textinho da avó? Pode falar. Vamos começar pela avó. Tira esse rabicho daí, ô menino. Você não vê que eu tô varrendo terreiro? Quem haveria de ser? Nossa Senhora, então? Sim, senhora. Eu vim registrar o meu menino e ele vai se chamar Antônio, porque Antônio é nome de doutor. E ele vai estudar em São Paulo. Nossa! Fiquei impressionada. Aquela outra é a Gadelha. A Gadelha já é mais despojada, né? Uma mulher que vive na rua. Ela tem uma história assim meio cigana, meio tipo assim, foi abandonada pela família. Então ela vive nos buracos, ela vive cavando buraco e mora nos buracos mesmo, né? E aquele personagem que está do lado dela é o companheiro dela. Era uma pessoa que ela encontrou na rua, jogado na rua e resolveu resgatar ele e ele acompanha ela. Então ele é bem doidinho que nem ela também, sabe? E ela é muito louca, sabe? Aí ela fala muito palavrão. Claro que eu não vou falar palavrão. Quem quiser ouvir os palavrões, vão lá. Mas eu posso falar um textinho dela do jeito que ela fala, sem palavrão. Pode falar. Deixa eu lembrar aqui, só um minuto. Você é uma obreira, sinha Gadelha. Você vive obrando nessas terras e eu conheço as suas obras. Trate de vigiar, porque o todo lá de cima vai vir escondido e todos aqueles que obrarem em suas terras vão lamentar, porque o nome de vocês não vai sair do livro do ajuste de contas. Essa é uma personagem bem excêntrica, né? Bem diferente um do outro, né? Esse aqui é bem emocionante, ela é bem doida.
Aí a Santa, porque a Santa é a própria avó. Porque o Antônio, que é o neto dela, né, que ela conversa com ele, mas tudo assim, eles não contracenam. Então, por quê? Não posso falar, vão assistir para vocês entenderem. Mas eles se conversam em cena. E aí, então, ele vê sempre, tem uma procissão durante o espetáculo, tem todo, né? Tem outros personagens que trabalham, e aí tem uma procissão que é manejada com elementos de cena, né? E aí, esta santa tem. Eu vou ali porque é a avó dele que é a santa, e ele enxerga. Vó, é você? Aí ela só trabalha com a fisionomia. Aí ele vai, como ele está ali sentadinho, ele diz, olha, vó, aí começa a contar a história dele, eu estou assim, assado, meio achando ruim a vida, porque não sei o quê. E ela, não, meu menino, aí toda carinhosa com ele, sabe? Mas aí em off. Aí ela não fala, ela fala off, e aí ela trabalha só com a fisionomia do rosto, fazendo as intenções. É linda, a cena da Santa é muito linda também, sabe? Então e agora, é isso aí. voltando aos palcos para uma peça adulta, né? Você ainda tem aquele friozinho na barriga? Como que tá sendo, né? Porque vocês já ficaram em cartaz e agora vão voltar com a mesma peça. Tem um friozinho na barriga? Exato. Olha, acho que hoje eu já não tenho mais esse friozinho na barriga, não. Antes de estrear, eu tinha muito frio na barriga, muita borboleta, sabe? Agora não, agora ele entrou tanto dentro de mim, esses personagens, esta peça, essa história, o que eu estou passando para as pessoas, tanto que as pessoas estão amando o espetáculo, sabe? As minhas personagens, não só os meus personagens, como o personagem do Antônio, do Edinho, que faz o João, né? É maravilhoso. E aí tem um quarto personagem, que é um ator que faz... É um contra-regra, praticamente, de cena, que ele atravessa o espetáculo, e só no finalzinho que ele fala alguma coisa, mas tem todo um contexto, o porquê que ele fala, né? E é bem engraçado, é bem interessante. Então, foi muito legal esse negócio dessa peça, porque ela veio, digamos assim, a gente estreou ela logo depois do festival, e em plena, assim, digamos assim, feriadão. Era Quaresma, era Páscoa, e todo mundo foge de Curitiba ou, né, não quer sair de casa, fica fazendo, né? Tipo, já vira o festival, que acontece. Lotava todas as noites, sabe? De voltar gente. Então, a gente viu quanto esse espetáculo pegou, sabe? É impressionante, as pessoas saem encantadas. E aí, por isso, a gente resolveu voltar agora, por causa do sucesso, e eu acredito que esse espetáculo vai ficar muito tempo em cartaz, vai e volta, vai para outros teatros. Eu quero ver se o Cícero leva lá para o meu teatro, o Regina Vogue, né? Tudo a ver, né? Sim! Né? Com certeza. E aí, ficaremos em cartaz agora, a partir do dia 21 até o dia 25, às 8h30 da noite e no domingo às 19 horas, tá? E sempre é bom 1 hora antes ou, quando é grandes amigos que dizem, nós vamos, avisa a gente e meia hora antes tem que estar lá. Para pegar os ingressos. Então, para quarta-feira já tem um monte de gente que já está pedindo, olha, eu vou. Então, tá assim, é um sucesso total, sabe? E eu estou muito feliz. Que bom! Só para a gente ir se encaminhando, a peça ali do Desmonte, ele fala de um personagem que está em crise, né? E eu queria saber, trazendo para sua vida pessoal, você já passou por esse momento em crise como artista, atriz, produtora? Como que você lidou com isso? Repete só a primeira que você falou. Se você já passou por alguma crise, assim como o personagem da peça, como que você lidou com isso? Olha, eu acho que
Não, porque eu sou uma pessoa assim que eu faço das minhas crises uma comédia. Faço da minha tragédia uma comédia. É, de manhã, quando eu acordo, eu abro um sorriso. Por mais que eu esteja, às vezes, assim, preocupada, alguma coisa, eu abro um sorriso. E daquele sorriso, tudo pode acontecer. Então, eu não consigo ver crise, sabe? Então, é isso aí. Eu acho, assim, que se serve de exemplo para alguém, né? Eu acho que nós vivemos nessa vida aqui, todo mundo estamos de passagem, né? Então vamos viver bem. E eu acho assim que a gente tem uma missão para cumprir aqui. E eu tenho a minha, você tem a tua. Todos nós temos, Claro. né? Então é assim que eu penso. Que Trabalho bom. muito isso. Ótimo. Faz todo sentido, na verdade. Para seguir tanto tempo na mesma carreira e ser artista no Brasil não é fácil, né? Exatamente. Mas que bom que você olha e sorri para a vida, então. Eu queria que você, se você quiser, é claro, deixasse um convite para os nossos espectadores. Você pode olhar aqui para a câmera, se quiser falar um pouco da peça, mas um convite. Por que que uma pessoa, um curitibano, deveria ir assistir a peça Desmonte? Olha, eu sou suspeita, né? Mas de falar, a peça é maravilhosa, gente. Eu quero que, se vocês não gostarem, olha, pode chegar para mim e falar, você me enganou, né? Mas não, a peça é maravilhosa, vão assistir lá no Zé Maria Santo, a partir do dia 21 ao dia 25, 8h30 da noite, e domingo às 19 horas. Eu espero vocês lá, hein, galera? E é para todas as idades, viu? Não tem idade, viu? Tem até uns palavrão, mas é tudo bem colocado, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada, Regina. Foi um prazer conversar com você, conversar um pouquinho da sua história. O tempo passou muito rápido. Você poderia contar ainda mais sobre a sua vida, mas a gente agradece eu sei a sua presença. Mas quem sabe outro dia eu venho contar o resto, né? Claro! A gente pode falar sobre o seu teatro. Com certeza. Mas enfim, a gente agradece a sua presença. Foi um prazer conversar aqui com você. E para você que acompanhou até aqui esse podcast, não esquece de deixar um like, nos seguir no YouTube, nas nossas redes sociais. E é isso, a gente agradece e até o próximo episódio.